Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus aqui estamos juntos mais uma vez para estar gravando esse vídeo, para continuar o estudo da Palavra de Deus. Vamos estar estudando a aula de hoje, lição de número 9, 31 de maio de 2020, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo da nossa aula de hoje diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, como está em Efésios capítulo 3 e o versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nessa leitura bíblica em classe, irmão, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, que é o título, o assunto da nossa aula desse trimestre, a carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como, guarde bem esse como aqui, irmãos, que praticamente isso aqui é o que resume tudo aquilo que o apóstolo Paulo passa na compreensão daquilo que foi revelado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Vale ressaltar, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Que causa é essa? Essa que estamos vendo no versículo 3, praticamente o versículo 5, ele comenta aqui que é a causa desse mistério que esteve oculto, e por isso ele se torna um prisioneiro para poder anunciar o evangelho aos gentios. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como, novamente, agora, tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem, a gente observa aqui nessa leitura bíblica em classe, praticamente já fala todos os assuntos que vamos estar tratando na aula de hoje, naquilo que Paulo fala para os irmãos que lhe fora revelado. A gente vai ver também que ele vai falar que não foi homem nenhum que o ensinou, que revelou, mas esse mistério foi revelado pelo Espírito Santo, e que Deus, no caso em Cristo Jesus, o comissionou, e o próprio Senhor Jesus Cristo o ensinou naquilo que ele falou e naquilo que ele passou para os irmãos. Como de costume aqui, irmãos, os objetivos da nossa aula de hoje tem como um intuito que estudar o mistério de Deus que esteve oculto, e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos são, no caso, 3 tópicos que vamos estudar hoje, O primeiro tópico vai tratar sobre o assunto explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Coisa maravilhosa para nós, porque isso a gente observa que nas entrelinhas do Antigo Testamento não foi totalmente esclarecido. Por mais que profetas profetizaram sobre Jesus Cristo, mas eles não tinham a compreensão 100% de que o que Cristo iria fazer era essa unificação entre judeus e gentios através da sua morte. O tópico 2, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o tópico 3, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E graças a Deus por isso. A gente observa que esse tempo aqui, irmãos, não é nosso tempo, com relação ao tempo Cronos, mas esse tempo aqui é o tempo Kairos, o tempo de Deus, naquilo que ele estipula, naquilo que ele coloca, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua bondade, A gente observa que não tem intervenção nenhuma humana, mas vem diretamente do nosso próprio Deus. E glórias a Deus por isso.
Introdução, né, para dar continuidade à nossa aula. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, como está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 4, nossa aula, que a gente observa aqui que Paulo fala que por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro, né, com relação a esse mistério que lhe foi revelado. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como está lá no versículos 4 e 6 do capítulo 3 de Efésios. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança. Graças a Deus que essa nova aliança, aliança feita através do sangue de Jesus Cristo, a nova e a eterna aliança. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, como esse mistério foi, no caso, concedido e também pré-estabelecido por Deus na eternidade, como está em Efésios 3 e 11. Vale ressaltar para os irmãos que quando se fala com o propósito de Deus, nós temos que ter em mente o seguinte: tem muitas coisas, irmãos, que para nós está oculto. A gente não tem o conhecimento, a gente não tem o entendimento. E às vezes tem muitos que falam que Deus lhe concedeu uma revelação agora, tipo assim, irmãos, aquela revelação quentinha, mas quando Deus dá uma revelação quentinha, vamos dizer assim, mas com relação a um culto, um trabalho que vai ser pregado, que vai ser falado, uma palavra que vai ser pregada, irmãos, é um negócio. Agora, quando a pessoa fala que ela recebeu uma revelação quentinha agora do céu, de algo que não foi revelado, que Deus... É uma coisa muito perigosa, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente sabe que tem coisas que Deus não revela para os seus, né? Observa que no livro de Apocalipse, Jesus mesmo falou ali com João, que tinha algumas coisas que era para ele manter fechada, selada, que só no dia aprovido iria ser revelado. Então, com isso, a gente compreende, irmãos, que tem coisas que para nós é isso aqui. Não adianta eles ficar procurando, como dizia o meu avô, né? Picuinha em coisa que não existe para não ter confusão, né? Então, vamos lá. Tópico 1, irmãos, esse tópico tem 3 subtópicos, né? E tem como título O Mistério Oculto no Antigo Testamento. Antes do subtópico aqui tem um parágrafo, vamos ver o que está tratando isso. Os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. É basicamente, irmãos, aquilo que a gente falou um pouquinho na aula passada com relação à morte de cruz, que para uns era loucura e para outros escândalo. Então, ao mesmo tempo que para uns era desconhecido, outros, ao mesmo tempo que uns não se achavam encaixados nessa promessa ou nesse mistério, outros achavam que eram-se os maiores beneficiários ou só eles mereciam. Então também estava totalmente desconhecido esse mistério que aprove a Deus nos revelar em tempo oportuno. Graças a Deus. E esse tempo, a gente para observar também, irmãos, tem muito a ver o quê? Com a nossa condição de compreensão, do entendimento realmente daquilo que tínhamos que fazer, daquilo que tínhamos, ou que, quando eu falo tínhamos, é quando o homem veio a compreender esse mistério, para poder o que dar continuidade naquilo que estivera oculto, que é, no caso, o quê? A igreja. Né? Então, o tópico 1, o subtópico 1, o conceito bíblico de mistério. O que a Bíblia fala sobre mistério, irmãos? Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então a gente observa que quando se fala desse mistério, se retrata de alguma coisa que Deus mantivera oculta por um período, mas agora ele está revelando, está mostrando, está trazendo a revelação daquilo para os seus servos. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados. O que seriam esses poucos iniciados aqui, irmão? Seria grupos que começou, pessoas que iniciou, que acham que só eles têm a condição de explicar ou falar sobre esse assunto. Muito pelo contrário, quando Deus revela alguma coisa, ou traz a revelação de algo seu para os teus filhos, irmãos, é para todos. Não é só para a minoria, para alguns que se acham, não. É para todos, um conjunto. Pelo contrário, a gente observa aqui que com relação a esses poucos que se acham que são os donos da verdade, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, como está em 1 Timóteo 2 e 4, que fala, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é esse que quer? Vamos voltar um pouquinho esses versículos para trás, vamos ver que Paulo está tratando ali sobre Deus, né? Que para os irmãos orarem todo o tempo, né, em favor das autoridades. Aí Paulo vai tratando e depois ele chega nesse versículo. Então quando ele fala que quer que todos os homens se salvem, quem que é esse que quer? Esse que quer, se a gente perguntar quem, mas quem é esse que quer? É o nosso próprio Deus. Nosso Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo. Então o desejo de Deus é que os homens se salvem e venham o quê? Ao conhecimento da verdade daquilo que esteve oculto.
que tanto judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja. Aleluias. Subtópico 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que eu falei para os irmãos lá na leitura bíblica em classe. Como, que aparece no texto com valor circunstancial, noutros séculos, não foi manifestado como agora. Então, quando Paulo usa esse termo como, ou a palavra como, para poder expressar esse mistério, é que algo que esteve oculto no passado, mas como agora Deus nos tem revelado, como Paulo escreve. A expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi. Então, com isso, na Nova Aliança, antes da Nova Aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. E aí a gente observa que por mais que os profetas faláramos, por mais que eles falaram inspirados por Deus, mas não tinham ainda a compreensão 100% daquilo que Deus havia de fazer através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a gente vai ver agora aqui no subtópico 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Então a gente observa que lá em Gênesis capítulo 12, o próprio Deus falou com Abraão sobre a questão da bênção do povo de Israel levar até os gentios. A gente observa que Isaías profetizou, a gente observa que Malaquias também profetizou. Então, com isso, a gente observa que todos esses homens que falaram, que de alguma forma inspirados por Deus com relação a Cristo, mas não foi assim, irmãos, claramente exposto para eles a forma como que Cristo iria unir tanto judeus como gentios na igreja. Que através, mesmo que Isaías, a gente lê o capítulo 53 de Isaías, vê um capítulo lindo, irmãos, maravilhoso. É um dos mais belos da Bíblia, né? Que alguns até tratam de o texto áureo da Bíblia, como também como João 3:15, né? 3:16. Com isso, nós compreendemos o quê? Que por mais que esses homens falaram inspirados por Deus, Deus usou de forma tremenda para poder profetizar, mas não estava assim, irmão, 100% claro para eles com relação àquilo que Deus tinha em oculto, que ele procurou que revelar em momento oportuno e na hora, vamos dizer assim, correta, no tempo de Deus. Então, com isso, as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Então, por mais que eles profetizaram, ainda mesmo assim eles não tinham essa concepção de que essas barreiras que haviam entre judeus e gentios se unir num só corpo, somente Cristo poderia fazer quebrar essa barreira. E automaticamente fazendo que o mesmo corpo, a igreja, o mistério que estava oculto, como está em Efésios 3, 6 e 10. Então é maravilhoso quando a gente procura, irmãos, compreender, estudar, ler a palavra de Deus, porque com isso, irmãos, nos pormenores a gente consegue enxergar nas entrelinhas da Bíblia Sagrada aquilo que Deus preparou para os seus, tanto judeus quanto gentios, aquilo que esteve oculto, aquilo que não esteve oculto, aquilo que não está mais oculto. É lindo, irmãos, é glorioso. E saber que tudo Deus faz, irmãos, para o quê, irmãos? Para a glória do seu nome. Então não adianta, às vezes, o homem se orgulhar, se ufanar. Nossa, descobri uma coisa nova agora, que revelação. Querido, essa revelação que Deus te deu através do Espírito Santo é coisa maravilhosa, mas não é coisa para a gente poder se vangloriar, nos ufanar. Não se esqueça que tudo que está aqui, irmãos, que foi revelado, é para a glória de Deus Pai. Se o Senhor tem concedido a você graça para você ministrar com autoridade, com ousadia, até mesmo com uma interpretação correta da Bíblia, em algo que ainda alguns não conseguiram enxergar, dê glória a Deus por isso. Porque a gente observa que Deus está concedendo a você e a mim algo que ainda para alguns ele não concedeu, mas não é para nosso mérito, é para a glória do nome dele. A síntese do tópico 1 diz o seguinte, irmãos: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculta desde a eternidade, desde o tempo kairos de Deus. Então a gente observa que Deus já havia preparado, planejado tudo, mas está esperando a hora certa para poder, vamos dizer assim, irmãos, revelar, demonstrar esse mistério oculto. Tópico 2, irmãos. Esse tópico tem aqui os seus consecutivos também, respectivos, 3 subtópicos. O mistério revelado no Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Vale relembrar para os irmãos que o Novo Testamento praticamente abre, vamos dizer assim, não vou dizer a era, mas a dispensação, né,
da nova aliança. Então o Novo Testamento praticamente traz o que? A revelação de que Cristo iria fazer em favor da humanidade, seja gentios ou seja judeus. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Vamos ver como é que Paulo trata com relação a isso. O subtópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, como falei para os irmãos lá, porque ele se encontrava preso. O processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação, como está em Efésios 3, do 1 ao 3. Essas passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. E isso é muito bom, irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque se ele houvesse recebido de algum homem, poderia colocar em questão alguma pergunta. Paulo, o que você fala não é verdadeiro. Porque a pessoa pode errar, o ser humano erra, então você está falando que você recebeu isso aí de um homem comum, isso podemos não aceitar esse evangelho, podemos não aceitar essa verdade com relação à igreja, que gentios e judeus compõem ela. Então Deus é tão maravilhoso que ele já sabia, irmãos, de antemão, a maneira certa para fazer, o tempo certo para que isso viesse a ser revelado e que, vamos dizer assim, de uma maneira tão maravilhosa pudéssemos dar prosseguimento como é a Igreja de Cristo. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, né? Como está em Galatas 1 e 11. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Glórias a Deus, Galatas 1 e 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, como está em Galatas 1 e 12. Eu queria dar só uma pausinha aqui, irmãos, para falar uma coisa para os irmãos que eu estava pensando essa semana e meditando. Os irmãos podem observar que quando Paulo perseguia a igreja, com certeza tinha alguns irmãos, porque a Bíblia deixa bem claro isso, a gente vai entender o pensamento naquilo que eu estava meditando essa semana. Ananias, quando Deus falou para ele assim, Ananias, vai à rua direita, que tem ali um homem chamado Saulo, ele está praticamente cego, tal, quero que você ore por ele para que ele volte a enxergar. Ananias fala assim, Senhor, temos ouvido falar de tanto que esse homem tem feito aos teus santos, tem perseguido, vamos dizer assim, como ele tem maltratado. O que isso nos chama a atenção, irmãos? Que com certeza naquela época tinha homens e mulheres que estavam falando, Deus, Pai, lembra de Paulo, ou melhor, lembra de Saulo. Não se esqueça, Senhor, Saulo, esse homem tem perseguido, esse homem tem feito, que esse homem... Então, irmãos, eu penso comigo que a oração de muitos irmãos ali que não está revelado, que não está escrito na Bíblia, mas a gente observa que parece que tinha pessoas ali, irmãos, que oraram apresentando Saulo, colocando ele na mão de Deus, para Deus tomar conta dele, para que os irmãos pudessem dar seguimento ou continuar a sua vida como os cristãos. E a gente vê aí, no caso, Deus agindo, Deus intervindo, irmãos. Então, como é importante o que a gente orar em favor, às vezes o que, irmãos, das autoridades do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Irmãos, como é importante a gente estar orando e pedindo para Deus, Senhor, toma direção, está nas tuas mãos, Pai, controla, Senhor, abençoa, dirige, para que tudo que isso acontecer, Pai, seja para a glória e honra do teu nome. Porque a gente vai ver que depois, quando Ananias vai lá na casa de Paulo, onde Paulo estava, não na sua casa, onde ele estava ali hospedado, aí Deus fala com Ananias, agora ele vai perceber ou vai sentir o que vai ser ele ser perseguido, porque esse para mim é um vaso escolhido. E agora ele vai saber o quanto quanto vai padecer por estar sendo perseguido também. Então, tipo assim, o perseguidor se torna agora o perseguido. Então, com isso, a gente entende que vale a pena, irmãos, a oração é uma arma, irmãos, que nós temos maravilhosa. Então, continue orando para que Deus possa mudar corações, mudar vidas. Apresente, irmãos, algumas causas que para alguns é impossível. Para o homem é impossível, para Deus não é. Então coloca na mão de Deus, confie nele, porque da mesma forma como Deus tratou com Paulo aqui e mudou esse homem aqui, olha que bênção, irmãos, que esse homem foi nas mãos do Senhor. Deus pode fazer também isso na sua vida, na sua família, irmãos, na sua empresa, lá no lugar onde você trabalha, e enfim, irmãos, sucessivamente, para você poder compreender um pouquinho daquilo que eu estava meditando aqui nessa semana, pensando com relação a como era Saulo antes da sua conversão. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, como está em Atos 11, do versículo 4 ao 7, a gente observa que esse capítulo aqui mostrado o quê? Quando Pedro teve que justificar para os irmãos. Pedro estava em Jope, né? E ele foi chamado pelos irmãos ali de Cesareia, que era na casa do centurião Cornélio, para ir acompanhar ele até a Cesareia. E aí, quando Pedro foi para lá, quer dizer, a notícia chegou em Jerusalém.
Pedro chegou lá, em Atos capítulo 11, aí os irmãos perguntou: Pedro, que negócio é esse? O que você foi fazer na casa vamos dizer assim, de um gentil, de um circunciso? Entre as linhas, é mais ou menos isso aí, irmãos. Aí Pedro teve que justificar para os irmãos, falou: como é que pode? Eu estava em tal lugar, lá em Jope, tal, na casa do Simão, o curtidor, assim, assim, assado, e eu estava próximo na hora do almoço, eu subi lá no terraço para poder orar, e me veio uma visão, e eu fui arrebatado em espírito e vi essas imagens dos animais, tal, a voz que saiu do céu, então eu vou explicar tudinho. E ele fala que quando eu estava lá ministrando a palavra, falando que Deus havia me mostrado, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Aleluias, glórias a Deus. E ele fala: e quem que sou eu para impedir? É Deus que concedeu. Então, se foi Deus, não venhamos falar alguma coisa contra. Se vamos falar alguma coisa, falamos com ele. Então, quer dizer, como é glorioso, irmãos. Então, com isso, a gente observa que, atrás dessa maneira, quando Deus começou a tratar dessas coisas, a gente observa que Deus está colocando no coração daqueles irmãos que tinham um pensamento mais judaico, sabe, irmãos, mais inciso no judaísmo. Deus está falando assim: ó, não se esqueça que vocês também vão fazer parte, ou vão fazer parte com vocês também, um outro povo, os gentios, que não são da circuncisão, né? Mas também eles vão fazer parte da igreja, porque agora não é mais circuncisão, não é circuncisão, como Paulo falou, agora é Cristo. Aleluias. Então, com isso, Deus já está trabalhando nos pormenores para poder mostrar para eles que eles não eram exclusivos, mas que tinha também um outro povo que merecia também a salvação e que Paulo foi constituído o apóstolo dos gentios. Glórias a Deus. E com isso, irmãos, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Então isso não é por vontade humana ou por mero conhecimento humano. Paulo fala: não. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério que foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Ele fala aqui em 1 Coríntios 2:4, ele fala assim: e as minhas palavras que eu falei não se consistiu em palavra de persuasão ou ideologia humana, mas a manifestação do Espírito de poder na minha vida, nas minhas palavras. Então, Paulo está deixou bem claro para os irmãos lá em Corinto que não era a questão do intelectual dele, da sabedoria e do conhecimento humano, não. Mas era a manifestação do poder e da graça de o Senhor Jesus Cristo na sua vida para poder mostrar para eles que Jesus é o Salvador do mundo. Aleluias. Subtópico 2, irmãos. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado o que é? A igreja. Hoje para nós é fácil compreendermos, mas imagine no passado. As pessoas sem conhecimento, às vezes até não tinha a questão de ter o livro, porque a gente observa que teve períodos que a Bíblia não era deixada a ser lida, ou qualquer um podia ter esse exemplar. Não, era só uma categoria, só alguns do clero que poderia ler. Então, quer dizer, a gente observa que com isso, hoje fica fácil compreender. Não, mas a igreja é gentil e judeu. Para nós que temos esse acesso é maravilhoso, irmãos, mas aqueles que não tinham, então estava oculto 100%. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, como está em Efésios 1:14, também em Efésios 3:11. E prossegue com a execução da obra de Cristo, com Efésios 1:7 e também Efésios 2:15. E também com a criação de uma nova humanidade, como está em Efésios 2, do 1 ao 10, já foi estudo, essa leitura só foi estudo de outras aulas nossas, irmãos. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, como tem em Efésios 2, do 11 ao 22, e também em Efésios 3 e 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, Efésios 3, versículo 3 e versículo 5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, como tem em Efésios 3 e 10. Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa você poder ter a oportunidade de você evangelizar, de falar com alguém e falar assim: ó, Deus me incumbiu de lhe revelar um mistério que teve oculto ou que está oculto aos seus olhos. Deus me deu essa capacitação e também essa obrigação de passar para você isso. E aí você pega a Bíblia e começa a ler os textos de Efésios capítulo 3, capítulo 1, irmãos, e começa a falar. Você pode até, observando a Bíblia Sagrada, se a gente olhar João capítulo 12, a gente vai ver o versículo 24, e também depois do versículo 32 também Jesus fala, mas no versículo 24 Jesus fala assim, ó: se o trigo for lançado na terra, e não, vamos dizer assim, irmãos, e morrer, né, e não nascer, ele fica só. Mas se ele se lançar na terra e morrer, e nascer e crescer, ele dá muito fruto. O que vamos dizer assim, Jesus está dizendo com isso, irmão? No primeiro versículo 32 ele fala assim: quando eu for levantado da terra,
todos atrairei para mim. Então Jesus fala que quando o grão do trigo é lançado na terra e não morre, ele fica só. Mas quando ele morre e produz mais fruto, mais vida, automaticamente Jesus está dizendo o seguinte: quando eu morrer. Ele estava dizendo para os apóstolos, mas eles não conseguiam compreender nesse momento, irmãos. Após a minha ressurreição, aqueles que creem em mim, seja judeus ou seja gentios, vão fazer parte agora de um novo grupo. E se a gente observar, se a gente voltar lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, lá quando ele estava ali nas partes de Cesaré de Filipe, a gente vai ver que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, né? O fragmento de pedra, de rocha, né? E eu sou a pedra principal. Então ele fala assim, ó, e sobre esta pedra, tu és Pedro, fragmento de rocha, mas sobre esta pedra que sou eu, Cristo, edificarei a minha igreja. O irmão está vendo a colocação que Jesus já estava trabalhando para mostrar para eles? Quando ele fala assim, eu edificarei a minha igreja, o que ele quer dizendo com isso? Porque eu sou o que edifico, eu sou o que faço. Não é de homem nenhum, não é homem nenhum que vai fazer. Então essa união somente vai ser capaz através do quê? Através da minha morte e da minha ressurreição. É que eu vou unir judeus e gentios num só corpo e eu, Cristo, sou a cabeça. Aleluias. Olha que coisa linda, umas coisas maravilhosas. Então com isso ele estava dizendo os pormenores para os seus discípulos qual que seria o padrão ou a forma com que eles deveriam fazer para poder dar continuidade naquilo que ele procurou ensinar e mostrar para ele com o seu evangelho. É que ele seria o cabeça daquele grupo, judeus e gentios, que formaria a igreja. Aleluias. Subtópico 3, irmãos. A magnitude do mistério. Olha o tamanho. Olha até que ponto vai esse mistério. Outrora ninguém tinha ventilado ou tinha condição, né? A possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Quer dizer o quê? Ninguém tinha condição de explicar a forma, como aconteceria, como poderia isso acontecer. Mas em Cristo, e por Cristo, glórias a Deus, todos são um e participantes da mesma promessa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gálatas 3:28, Efésios 3:6, até mesmo alguns líderes da primitiva, no caso da igreja, né, primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo, como está em Atos capítulo 11, versículo 4 a 17, Pedro justificando para os irmãos o porquê que ele estava juntamente com os gentios e porque ele foi lá, então alguns não conseguem compreender. E se a gente observar, irmãos, esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, como está em Efésios 3, 8, 10 e o 11 também os versículos. Se a gente vai observar também, quando Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, que ele cita que quando ele chega ali naquela região, ele resistiu Pedro na cara, porque ele merecia, ou vamos dizer assim, ele era digno de ser resistido. Eu não sei se esse texto, quando Paulo falou, estava próximo de quando aconteceu ali Atos capítulo 11. O que dá a entender é que parece que foi um pouquinho mais depois, né? Por quê, meus? O que quero dizer para os irmãos? Se os irmãos observar depois Atos capítulo 2, versículo 11 a seguir, vão ver que Pedro, sendo judeu, quando os irmãos judeus chegavam ali, Pedro se reunia com eles. Quando esses irmãos estavam juntos, os gentios, Pedro mesmo que escusava, saía de perto deles. Vamos dizer assim, mostrava que eles não eram dignos. Mas quando os que eram da parte de Tiago, que até Paulo fala, que é Paulo da parte de Tiago, os judeus da circuncisão, saíam, Pedro ia e se misturava com os gentios. Ah, Paulo chegou, mas irmãos, é quem uma vez falou, chegou chegando mesmo. E já repreendeu ele e mostrou para ele que não era assim. Então, judeu, gentil, é para se viver o quê? Junto no mesmo corpo. Ele fala que até com essa colocação de Pedro, até Barnabé estava se deixando levar. Então, tá vendo como é que é importante que ver, irmãos, que não pode haver acepção de pessoas, que quando Cristo morreu, não foi morrer só pro bonitinho, pro cheirosinho, pro certinho, não, irmãos, foi pro torto também, para aquele que andava meio errado, mas que agora se alinhou no corpo de Cristo. O irmão falou para mim, que teve algumas vezes já em Jerusalém, em Israel, e ele falou para mim, irmão Cordemir, tem uma coisa linda que a gente precisa presenciar, sabe o que é, irmãos? É um judeu, nascido judeu, convertido ao cristianismo. Ele falou, irmãos, eu tava lá, irmão Cladimir, eu não sei a área que ele estava ali, irmãos, mas ele falou que ele foi visitar, estava visitando acho que o túmulo de Davi,
né? E ali tem um lugar, o local onde Davi foi enterrado e tal. E estava todo mundo, aquele povo ali, irmãos, reunido. E aí ele começou ali e tal, conversar com outro, né? O pessoal que está reunido, ele disse que tinha um judeu lá. Ele percebe porque a vestimenta, a festa das pessoas, a gente percebe, irmão. Mas aí, diz que ele começou a falar com ele em hebraico. Esse irmão fala um pouquinho. E ele falou assim, irmão Codemir, ele falou comigo assim, ó, você sabia que Davi está aqui? Não tem nada de Davi, falando com ele, né? Aí ele falou, sim, sabia. Ele sabia que em breve o Messias, aí ele fala, né, o Yeshua, Jesus Cristo, vai voltar, né? E falou assim, estamos esperando esse dia. E quando chegar esse dia aqui, esse Davi que está aqui, esses restos mortais, vai ressuscitar. Aleluias. Ele foi irmão Codemir. Ele começou a falar de um jeito tão maravilhoso que, né, os irmãos que estavam ali reunidos começaram a sentir uma coisa tão gostosa. Começou a falar em mistérios, começou a falar em língua estranha. E diz que esse irmão também, esse judeu convertido, começou a falar em mistério com Deus também, irmãos. Olha que coisa linda. Então quando a gente vê essas coisas acontecer, eu começo a imaginar, irmãos, quando Deus preparou tudo isso. Deus estava enxergando isso. Deus estava vendo isso acontecer. E para nós, irmãos, é maravilhoso. Por mais que a gente às vezes tente expressar, que esse irmão falou comigo, a gente vê assim, mas não consegue falar. Mas você só vê tipo assim, a alegria da pessoa, o prazer, o gozo de ver um judeu realmente entender o que é a salvação que Jesus Cristo trouxe para a humanidade. É coisa gloriosa. Aí você pega esse judeu e o gentil, que outrora estavam, vamos dizer assim, irmãos, afastado, alheio de tudo, agora os dois juntos no mesmo corpo. Que coisa gloriosa. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Tópico 3, irmãos, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Antes, vamos falar aqui o resumo do tópico 2, irmãos. A síntese. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo, sem nenhuma distinção. Tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus também tem os seus 3 subtópicos. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E é verdade, irmãos, tem alguns até entre nós que acham que Deus e o inimigo, irmãos, fica quase que assim, ó, em pé de guerra. É Deus um minutinho na frente, o inimigo meio minutinho na frente. E Deus e tal. Irmãos, entenda uma coisa, depois vamos ler com calma na sua casa, pega a sua Bíblia e leia depois Isaías capítulo 40. Leia todo o capítulo 40 de Isaías. Vamos ver, irmãos, como é o tamanho do nosso Deus. Quer dizer, se a gente conseguir entender ou compreender o tamanho do nosso Deus, vamos ler. Leia e medita com calma, Isaías capítulo 40. Mas vai entender um pouquinho de como é o tamanho do nosso Deus. Então, irmãos, quando o nosso Deus está em ação, irmãos, não tem nada. Pode ser o A, o B, pode ser aquele que estava no céu e caiu como uma estrela, não importa. Não é capaz de parar perante o nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Se é insondáveis, eu não consigo explicar para os irmãos, Deus vão explicar para mim, ou a gente tentar falar alguma coisa. O mistério agora revelado é anunciado e é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Mas pode falar, explicar, mas não vou conseguir compreender. Às vezes começar a usar um termo mais difícil, minha mente não consegue compreender. Não há possibilidade. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Aleluias. Que não se pode, irmãos, explicar. Que não se pode, irmãos, comparar. Que não se pode, irmãos, mostrar ou dizer a forma que é. É imensurável, não se consegue medir o tamanho dessa obra tão gloriosa, dessa obra tão graciosa que o Senhor nos concedeu através do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia o quê? Em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. E aí, se a gente observar também Romanos capítulo 11, a gente observa que ali Paulo trata um pouquinho do futuro de Israel. Quando vão ler a carta de Paulo aos Romanos, não se esqueça que Romanos capítulo 9 é o passado de Israel, o capítulo 10 é o presente de Israel e o capítulo 11 é o futuro de Israel. E Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo começa a falar também aqui, ele faz um pouquinho da doxologia, ele fala ali, que ele fala, ó profundidade de riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria, e Paulo começa a falar que quem ensinou Deus, quem foi que instruiu, como é que pode e tal e tal. Depois ele fala assim, ó, porque
porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, irmãos, fala uma língua, fale 2, 10, 50, seja o bilíngue que você seja. Irmãos, não se compara às maravilhas que nosso Deus tem preparado para nós. Então, meu amado, se contente com aquilo que você tem. Não queira, às vezes, querer se ufanar, se vangloriar de coisas, meu irmão, que não pertencem a ti, meu querido. Não nos esqueçamos que Deus tem coisas maiores e melhores para nós na eternidade. Isso, irmãos, é uma coisa tão gloriosa para nós. É uma coisa que nossa alma se enche de gozo, de prazer em saber que, irmãos, não se dá para contar. Não se dá para, irmãos, explicar essa gloriosa maravilha que Deus tem para nós. E aí depois Paulo continua. O conteúdo desse plano, como tem em Efésios 2, do 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então ele comenta, ele fala que tudo isso, essa imensurável riqueza, foi tudo praticamente arquitetada, trabalhada pelo Pai, no caso o Senhor, o nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso escritor aqui, o pastor Douglas Batista, não colocou, mas eu tomo a liberdade de colocar aqui também, irmãos, o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7, Jesus deixou bem claro, mas quando vier o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai conhecer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente vai observar, Deus é o exímio, supremo arquiteto. Jesus Cristo é o supremo, irmãos, o exímio maestro na execução da obra que Deus arquitetou. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que está colocando, vamos dizer assim, irmãos, na mente do ser humano esse trabalho glorioso que o Pai preparou e que o Filho executou. E que agora a nós ele traz a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus, aleluias por tudo isso. Prosseguindo, meus amados, subtópico 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, e indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. Então, irmãos, tudo que acontece, nada foge do controle de Deus. Prosseguindo aqui embaixo, nos diz o seguinte, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Vamos já ler Isaías capítulo 43, e versículo 13? Deus fala assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, somente o versículo. Não vou nem falar mais nada porque já fala tudo, irmãos. Já fala tudo o que nós precisamos para poder compreender esse eterno propósito que Deus arquitetou e que Deus fez. Subtópico 3, irmãos. O plano divinamente pré-estabelecido é de Deus. Glórias a Deus por isso. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. É que alguém pode dizer, não, mas Deus foi pego de surpresa. Deus não esperava que Adão ia pecar, irmãos. Esquece isso. Tudo está no controle das suas mãos. Deus tem tudo sob controle. Aleluias. Deus não foi apanhado de surpresa. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, como está em Efésios 3 e 12 e também em Hebreus 4 e 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e alcançar graça, a fim de ser ajudados em tempo oportuno. Glórias a Deus por isso. E essa graça, irmãos, e essa oportunidade, essa confiança, ela somente foi concedida a nós por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar e nos abriu um novo e vivo caminho até Deus e se tornou o quê? O nosso sumo e eterno sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. E ele nos proporciona esse privilégio de chegar até a presença de Deus Pai. Conclusão da nossa aula de hoje, irmãos. Antes, a síntese do tópico 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo, no seu tempo, Kairos. Glórias a Deus por isso. Conclusão.
O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos, aos profetas, como está lá em 1 Pedro 1:20, que ele fala que isso teve oculto, isso teve conhecimento no passado, mas no caso no passado de Deus, conhecimento de Deus. E Pedro fala assim, e agora, nesses tempos, por amor de vós, Deus tem revelado. Então, no passado, irmãos, só Deus sabia disso, ninguém mais sabia. Por isso que fala que esse conhecimento só era de Deus. Agora, nesse nosso tempo, Deus concedeu a nós o entendimento dessa compreensão desse mistério. Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizados por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Como está em 2 Pedro 3:8, não ignoreis uma coisa, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, meus queridos, não adianta a gente querer entender a mente de Cristo, não adianta a mente de Deus, não adianta a gente querer compreendermos o que Deus arquitetou, o que Deus planejou. O importante é eu saber, aceitei a Jesus Cristo, aleluias, eu sirvo a Deus, aleluias, tenho uma herança com Cristo, sou cordeiro com Cristo, aleluias, e vou morar na eternidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa que foge do meu conhecimento, guarde no seu coração e fale com o papai quando chegar no céu. Porque em breve Jesus Cristo, voltará para buscar a igreja. E para sempre estaremos com ele e com o papai no céu. E aí, se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que você não compreendeu, que alguém não conseguiu te explicar, fale com Deus. Com certeza o papai vai te revelar, vai te mostrar aquilo que você não conseguiu compreender, e somente ele poder mostrar e ensinar aquilo que às vezes para nós está oculto. Mas é maravilhoso saber que o mistério que esteve oculto é a igreja. E hoje podemos expressar e falar para toda a humanidade que em Cristo, judeus e gentios são um só, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus continue abençoando os irmãos. Eu tenho certeza que nessa aula aprendemos um pouquinho mais, porque nosso propósito é esse. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Dia após dia, lutando, batalhando, procurando crescer, para com Deus e para com os homens, porque nosso intuito é esse, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se Jesus Cristo não voltarmos, até a próxima aula, estaremos aqui hoje na lição de número 10, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. E que Deus nos dê graça para a gente estar gravando uma outra aula, para poder estar compartilhando com os irmãos. Desde já eu quero pedir perdão para os irmãos, eu até falei com o irmão Aldo na aula passada, que teve um problema no meu celular, mas acho que foi a internet. Mas falando com um amigo meu no trabalho, eu falei que pode ser a internet que deu algum problema de não ter mandado a mensagem para os irmãos. Mas depois eu verifiquei, irmãos, o vídeo já foi lançado sim na segunda-feira. Eu gravei no sábado, só na segunda que ele chegou para os irmãos aí no YouTube. Mas eu falei para o irmão Aldo falar com os irmãos que não consegui gravar, mas a aula está lá sim. Então se os irmãos quiserem depois verificar, fiquem à vontade. Deus abençoe os irmãos e continue abençoando a todos os irmãos, nossos pastores, pastor Silvio Donete Pereira, que é nosso pastor presidente, nosso pastor Valdeci Pereira também, que é nosso pastor aí da Congregação de Vida Nova, e a todos os demais pastores de cada congregação. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, saudade dos irmãos, e em breve estaremos juntos outra vez, irmãos, adorando e louvando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pai do Senhor, Deus abençoe.